Oi, eu sou o B e essa é minha mamãe Aline. Olá, eu sou a mamãe Aline, titia pra vocês, mamãe do B. Nós estamos aqui hoje. E eu sou o B. E esse da é o minha B. mamãe. Isso, o B da mamãe. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Páscoa e sobre a obediência. E cordeirinho. E cordeirinho, olha, o cordeirinho do B tá aqui com a gente. Vamos lá. Você aí de casa, primeiro, né? Você aí, você já pegou sua Bíblia? Você já pediu seu papai e sua mamãe? A Bíblia aqui da tia Aline, né? Da mamãe do B e do B, tá aqui que a gente vai ler. Nós vamos ler hoje Marcos 14, versículo 32, tá bom? Então, esse é a história que nós vamos contar. Porque todas as histórias que a gente conta estão aonde, B? Na Bíblia. Mergulhando na Bíblia. Isso, a gente mergulha na Bíblia, na Palavra de Deus, e aí a gente aprende todas essas histórias super legais. Então, vamos lá. Super legal. Conta pra gente aqui. É difícil obedecer ou é fácil? Às vezes é difícil, não é? É verdade. Às vezes é difícil. Por exemplo, às vezes a mamãe, o papai pede alguma coisa, né? Por exemplo, Bernardo, vamos agora pro banho, vamos jantar agora. E às vezes o Ben não queria naquela hora. Mas ele, por algum motivo, ele sabe que a mamãe e o papai explicou pra ele que é preciso naquele momento e ele vai. Então, obedecer é difícil, né, filho? Mas é preciso. Sabia que na Bíblia fala que a gente tem que obedecer o nosso papai, a nossa mamãe? Não. Pra quê? Não sabia, filho? Filho, quando a gente obedece papai e mamãe, o que acontece com a nossa vida? A gente vive? Não. Mas isso é um mandamento do Senhor. Então é muito importante a obediência. Sabe o que a gente quer contar hoje pra vocês? Não. Sobre essa obediência. Sim. Jesus, ele também teve que obedecer, sabia? Sim. E foi difícil. Sim. Então, hoje nós fizemos aqui um cenário lindo pra vocês. Olha aqui atrás, tem uma cruz vazia com o sangue derramado. O B vai mostrar pra gente. Mostra pra gente, filho. Pode. Ó, vocês estão vendo Jesus aqui? Olha, Jesus tá aí, crianças? Não. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, isso Aí mesmo. o sangue caiu. Isso, esse aqui é o sangue de Jesus. Ele foi derramado pela cruz do Calvário. Pela cruz do Calvário, isso mesmo, meu filho. Então, crianças, Jesus morreu, essa morte de cruz, por mim e por quem, filho? Você. E por vocês. Diminuir. Isso. Diminuir. Ele estava lá embaixo e aí ele foi, ressuscitou, morrendo essa morte de cruz. E ele, essa morte de cruz, filho, foi para ele levar todos o quê? Todos os nossos pecados. E ele levou embora os nossos pecados, tá bom? E hoje nós temos que obedecer, viver uma vida plena, né, filho? Porque Jesus fala que ele é santo, então nós devemos ser? Acho que a ovelha falou santo. Ah, a ovelhinha falou santo. Até a ovelhinha está participando aqui, o cordeirinho está participando da nossa aula. Vocês sabem por que tem um cordeirinho aqui na nossa aula? Não! Porque o cordeiro, Jesus, era comparado a um cordeiro, sabia, crianças? Filho, então vamos ensinar para eles. A Páscoa, que é a época que todo mundo ganha chocolate, né? Quando a gente pensa em Páscoa, a gente deve lembrar de quê? Do chocolate, B? De que a gente deve se lembrar, filho, da Páscoa? De quê? Ressuscitar. A ovelha falou isso. A ovelhinha tá ajudando a gente? Então na Páscoa é isso mesmo, filho. Nós devemos lembrar que Jesus ressuscitou por mim, porque ele morreu uma morte de cruz por mim e por você. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, como nós falamos aqui, quando você chegar no dia da Páscoa, seu papai, sua mamãe, sua vovó falar, chegou a Páscoa, você vai se lembrar de quem? Do chocolate? Não!
se lembrar que no dia da Páscoa é pra gente lembrar. Põe o dedinho assim, ó, pra gente lembrar Ressuscitar. que Jesus ressuscitou. E por isso nós somos. Salvos. Agora você sabia que Jesus, quando ele estava indo morrer essa morte de cruz pela gente, ele também pensou que era muito difícil obedecer? Sim. Ele pensou assim: nossa, como é difícil obedecer, porque eu vou ter que morrer uma morte de cruz. E aí ele foi no Getsemane, né? E lá ele deixou os discípulos num local e pediu para eles ficarem orando. E sabe o que aconteceu? Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Eu vou dormir. Então tá, dorme aqui. Isso. O B tá simbolizando aqui pra gente. Ele deixou os discípulos no Getsemane e foi orar, se retirou para orar, para falar com Deus, porque estava muito difícil dele obedecer, fazer essa obediência, porque a obediência às vezes é difícil, mas é preciso. E aí ele foi no Getsemane orar, se retirou e foi orar, e ele pediu: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, Deus, se for possível, que eu não tenha essa morte de cruz. Mas era o que Deus tinha para ele, e ele obedeceu. E aí quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo. Vocês acreditam nisso? E aí ele chamou os discípulos: acordem, acordem, acordem. E aí os discípulos levantaram, acordaram, e ele explicou a importância. Sabia, discípulo? É importante que você esteja orando nesse tempo difícil. Essa é a palavra de Deus hoje pra gente. Que você possa, nesse momento difícil, mesmo que seja difícil obedecer, que você possa estar obedecendo ao Senhor, que você possa estar orando a Deus, tá bom? E creia que Deus, ele morreu uma morte de cruz por mim e por você, mas, como o B disse, ele tá aqui? Não, porque ele ressuscitou, tá bom? Então, Jesus foi ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. Ele já sabia que a hora do sacrifício, o momento da crucificação, que ele iria morrer por mim e por você, estava próximo. E ali ele deixou seus discípulos e seguiu com Pedro, Tiago e João. Mais adiante, ele disse para os 3 discípulos como ele estava com seu coração triste. E era para eles ficarem ali, ficarem orando e vigiando, que ele iria se retirar para orar e falar com Deus. Naquele momento que Jesus se retirou, ele orou e pediu para Deus que, se fosse possível, que ele não tivesse aquela morte de cruz, que fosse poupado aquele momento, mas que Deus fizesse a vontade dele. Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, não é, crianças? E aconteceu que, voltando, encontrou os 3 discípulos dormindo, ao invés de estarem orando e vigiando. Então, naquele momento, Jesus acordou eles e ensinou que nós precisamos ser vigiantes, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E partindo dali, Jesus foi preso, foi levado até a cruz para morrer a morte de cruz pela minha vida e pela sua vida. E depois, ao 3º dia, ele ressuscitou, está entre nós, e que ele possa habitar no coração de cada um de vocês. Que o amor de Deus possa estar cada dia mais vivo no seu coração, que você possa celebrar pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro sentido da Páscoa. Então,
Crianças, papai, mamãe, lembre-se sempre, todas as dificuldades, todos os momentos que você tem que obedecer e é difícil, você lembre-se dessa cruz aqui, ó. Jesus, ele também achou difícil obedecer, mas ele obedeceu. Tá bom, crianças? Então, quando papai e mamãe falar, quando você, papai e mamãe, lê a palavra de Deus e você entender qual deve ser a sua obediência, por mais difícil que seja, obedeça. Coloque para Deus como Jesus fez. Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, Deus vai passar com você, como foi com Jesus. E ao terceiro dia, o que houve? Ele ressuscitou. Tá bom? Fique na paz. Um grande beijo.